Hoje nós vamos conversar com o professor Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo e ex-ministro das Relações Exteriores brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, professor. É um prazer estar aqui com você e voltar a nos encontrar e conversar sobre assuntos que nos interessam. Ótimo. Pois é, como é que o senhor está vendo a política externa brasileira hoje? O senhor que foi ministro das Relações Exteriores. Bom, eu vou fazer primeiro uma consideração teórica. Eu acho que a política externa é uma política pública. E o objetivo dessa política pública é traduzir necessidades internas em possibilidades externas. Naturalmente, isto é uma primeira aproximação, porque você precisa definir o que são as suas necessidades internas e quais são as suas possibilidades externas. Não? Essas necessidades variam no tempo e essas possibilidades também variam de acordo com a conjuntura. Na minha experiência, eu sempre levei em conta que existem certas forças profundas que explicam a dinâmica das relações internacionais do Brasil. Está inserido na América do Sul, tem 10 vizinhos, é um país pacífico desde a Guerra do Paraguai, tem uma certa atração como um país de múltiplas origens, de flexibilidade cultural, de interesse não divergente dos seus vizinhos e que não se contrapõe a grandes conflitos internacionais. Então, isso é um ponto de partida útil e relevante para pensar as possibilidades externas. Do ponto de vista das necessidades internas, desde que o Barão do Rio Branco fechou as fronteiras do Brasil pacificamente e as delimitou, nós também deixamos de ter o primeiro problema de política externa de um país, que é a relação entre o interno e o externo. O que fez com que o grande tema recorrente da política externa brasileira fosse sempre como é que eu desenvolvo o grande espaço nacional. Não? E, ao mesmo tempo, a percepção de que isso não poderia ser feito apenas por relações bilaterais, que era necessário também uma inserção mais abrangente no mundo que o multilateralismo oferece. Não? E o Brasil se deu conta disso desde o século XX, de que tinha um interesse em que a sua voz fosse ouvida e que essa voz poderia ser ouvida melhor do que em qualquer outro lugar nos foros multilaterais. Mas para que o Brasil tivesse uma presença no foro internacional, era preciso que ele tivesse, enfim, uma posição que pudesse ser mais universalizadora, que pudesse contar com o respaldo de vários países e lidasse também com as assimetrias do sistema internacional. O poder está distribuído entre os Estados, mas não está distribuído igualmente entre os Estados. Então, esse tema da distribuição assimétrica do poder, é claro que se coloca para um país, ainda que de grande envergadura e de escala continental, mas que não tem os mesmos recursos de poder de grandes potências. Por exemplo, hoje, a China e os Estados Unidos, ou mesmo aquele conjunto representado pela União Europeia, que tem um papel muito importante. Agora, a Constituição de 88 veio no bojo das aspirações do processo de redemocratização. E ela, de certa forma, foi a expressão do pacto político-social que então se negociou. Possível naquela época. Também no plano das relações internacionais, porque a Constituição prevê princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil, que são, entre outros, não, a defesa da paz, a solução pacífica de controvérsias, a prevalência dos direitos humanos e assim sucessivamente. Enfim, vocação para a cooperação com os povos da América Latina. Todos os presidentes da redemocratização
começando com o Sarney e indo até o Temer, de certa forma, ficaram mais ou menos dentro deste parâmetro, não? Nesse equilíbrio. Nesse equilíbrio. Ora mais para cá, ora mais para lá, mas dentro desse parâmetro. O que nós vemos hoje é que o governo Bolsonaro é um ponto fora da curva em relação a este consenso, que também não leva em conta uma tradição diplomática que sempre somou mudança com continuidade. Não? Santiago Dantas dizia, a meu ver com razão, que o tema da credibilidade é um tema muito importante. E o tema da credibilidade está ligado também a uma dimensão de previsibilidade. Não? O país tem se comportado desta maneira no correr dos anos, ele pode dar uma ênfase maior ou menor para alguma coisa, mas tem uma certa linha. Eu vou dar um exemplo entre os muitos que nós podemos discutir, que é a história do meio ambiente. Não? A Constituição prevê o direito a um meio ambiente saudável e equilibrado para todos. Claro que para fazer isso você precisa de entendimentos internacionais, porque meio ambiente indivisível, mudança climática indivisível. Não dá para fazer isso sozinho. Você não resolve esse problema apenas no seu âmbito. Bom, o Brasil teve um papel importante com a Rio 92, eu participei dela e naturalmente tenho ela na memória, e deu continuidade a isso no correr das décadas. Não, uma das coisas que o governo Bolsonaro tem sido muito reticente é em relação ao tema do meio ambiente, seja no plano interno, seja na sua visão de como isso deve ser conduzido no plano internacional. Reticente porque o senhor é um diplomata. Digamos assim que é uma melhor formulação de uma coisa que pode ser dita com mais incisividade, não? Então, desde o plano interno, é o capítulo do INPE recentemente, desde as posições que vêm sendo assumidas, dessa desconsideração de que não existe mudança climática, coisa que o conhecimento científico comprovou amplamente. Pode dizer que é mais aqui ou menos aqui, mas basta ver o que acontece no clima da cidade de São Paulo para chegar a essa conclusão. O senhor diria que o Brasil hoje, sob a presidência de Jair Bolsonaro, está atrelado demais aos Estados Unidos? Eu diria que sim, mas não apenas aos Estados Unidos. Há uma visão do mundo conservadora, há uma visão do mundo que valoriza pouco os valores básicos da democracia, como, enfim, o diálogo, a capacidade de lidar com o outro. A convivência com o diferente. A convivência com o diferente. Quer dizer, democracia é um método de convivência pacífica, não? Com a qual você administra os conflitos. No âmbito da Constituição de 88, vários problemas muito sérios foram resolvidos, desde os econômicos até os políticos. Então, mostrou que este pacto foi capaz de funcionar. Agora, naturalmente, o presidente Bolsonaro foi eleito, enfim, um pouco com um certo desencanto com os resultados da democracia. Também, em parte, por um sentimento anti-PT que foi forte. Agora, a ideia de que ele deve governar para o conjunto do país e não apenas para aqueles setores que com ele se identificam e que ele identifica, naturalmente cria dificuldades. E cria dificuldades também no âmbito da política externa. Os Estados Unidos são uma grande potência, É importante ter boas relações com os Estados Unidos? Óbvio. Sem dúvida nenhuma. É um grande parceiro econômico do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Tudo isso é verdade. Agora, não cabe atrelar o Brasil exclusivamente à visão norte-americana. Inclusive porque na administração Trump, ela é uma administração voltada para si mesma, America First, não? E que vai contra também aquilo que é um ponto fora da curva também no âmbito dos Estados Unidos.
Também você está vendo no mundo situações complicadas. Não, essa história da Inglaterra e do Brexit, não? Sim. Coloca em questão, vamos dizer assim, a única utopia bem-sucedida do século XX, que foi uma Europa em paz e unida e em prosperidade. Não? Então, ele também está, vamos dizer assim, numa desconfortável sintonia com essas tendências que, ao meu ver, levam às facções e levam a dificuldades crescentes de convivência internacional. Aqui na América do Sul, a política externa brasileira se alterou ou ela está indo em que rumo, na sua opinião? Olha, ela começou levantando dúvidas sobre a importância da América Latina e da América do Sul. A meu ver, um erro básico, porque o Brasil tem 10 vizinhos, mais do que qualquer um dos grandes países, tipo China, Rússia, Índia. Os Estados Unidos só tem 2, mas como considera que o mundo é a sua fronteira, ele tem um número considerável de estados vizinhos. Não? Então, esta é uma região onde nós devemos fazer o melhor empenho de transformar as nossas fronteiras em fronteiras de cooperação, não? E valer-se das vantagens da contiguidade. Não? Uma das coisas que o presidente Fernando Henrique propôs, a meu ver, muito relevantemente, era o IRSA, não? A ideia da integração física da América do Sul, porque é um só continente e você pode facilitar uma série de coisas, transporte, energia, infraestrutura e assim sucessivamente. Então, num primeiro momento, o governo Bolsonaro e até o ministro Guedes foram mais reticentes em relação ao assunto. Eu creio que a realidade mostrou que não era bem assim. E talvez o melhor exemplo seja este acordo União Europeia-Mercosul. Foi favorecido por várias razões, não? Acho que a União Europeia, porque se deu conta que, enfim, o mundo estava se fechando para ela e que um acordo com o Mercosul seria importante. E para o Mercosul, porque era muito significativo você levar adiante uma aspiração importante, que era o acesso ao mercado daquele tamanho. Naturalmente, nós tínhamos sempre interesses de acesso ao mercado agropecuário e enfrentávamos as resistências. Eu não conheço os detalhes do acordo para poder dar uma avaliação positiva, mas eu creio que no seu conjunto é uma medida muito importante, é uma iniciativa muito importante e essa iniciativa muito importante significou a valorização do Mercosul, que eu acho que é importante. Mas não é só a América do Sul, é também, enfim, o que se pode fazer em relação ao México. Acho que esse é um momento também oportuno, porque o México está sendo exprimido, não? Na sua relação com os Estados Unidos. Não? Dizia um estudioso português que Portugal era um país que a Espanha aperta e o mar alarga. Não? Então, também para o México, o resto da América Latina alarga os seus horizontes. Então, acho que é também um momento onde cabe fazer isto de aprofundar esses laços. O senhor se considera otimista? Como é que o senhor vê o mundo daqui a 10 anos? Pelo sorriso? Bom, você sabe que tem sempre aquela história, não? De que o copo está meio cheio ou meio vazio, não? Como eu acredito no papel da razão, não no papel de uma razão que resolva tudo, mas que ilumine caminhos, eu penso que a razão é o caminho para nos ajudar a tentar desatar esses nós. Não?
Você sabe que tem uma Nossa Senhora desata nós, não? Então, sem querer recorrer ao sagrado, eu acho que cabe à razão pensar como é que nós desatamos esses múltiplos nós. E nós vamos conseguir nos próximos 10 anos? Bem, é a minha esperança. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista, muito obrigado. Nós conversamos hoje com Celso Laffer, que é professor emérito da Universidade de São Paulo e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.